Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas, afinal de contas, quem vem para roubar, matar e destruir? Quem é esse ladrão a quem Jesus se refere? Será que ele está falando do diabo? Esse versículo de João 10 é muito conhecido pelos cristãos e até mesmo por não crentes. Muitas pessoas costumam citar esse trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão por diabo. Se analisarmos o contexto do capítulo, veremos que Jesus não se referia ao diabo como ladrão dessa parábola. Daí fica uma pergunta em nossa mente: se não era o diabo, então quem era o ladrão do trecho de João 10:10? Quando Jesus disse essas palavras, ele abordou uma questão que já era um problema naquela época: a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das ovelhas. Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! A parábola se referia diretamente à condição que se encontravam os judeus, com líderes covardes, alguns deles verdadeiros mercenários, saqueadores e ovelhas vulneráveis ao seu ataque. O texto diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor? De que não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Na parábola, Jesus colocou 4 figuras-chave. Primeiro, as ovelhas que representam o povo de Deus. Naquele momento, Jesus falava diretamente aos judeus, mas ele apontou que haveriam outras ovelhas em outro aprisco, e que se reuniria todas, judeus e gentios, em um só rebanho. O ladrão ou o assaltante. No primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar sem ser pela porta, é ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? Todo aquele que não entra pela porta e utiliza outros meios para entrar no aprisco. Jesus disse que ele era a porta que leva à salvação. Dessa forma, entendemos que o objetivo central do ladrão é entrar no meio das ovelhas. Ele quer entrar de todas as formas, menos pela porta. O assalariado ou mercenário. Jesus faz uso da figura de assalariado para ilustrar aquelas pessoas que exerciam funções por dinheiro. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Na verdade, ele não se importa com as ovelhas e teme pela sua própria vida. Assim como contava os seus salários, contava também seus esforços. Em uma situação de risco, abandonariam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. Jesus é o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz e ele dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas, mas o bom pastor sim. Jesus entregou a sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. Ao se identificar como a porta,
Jesus apontava para o seu caráter. Ao se referir como bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Se colocou como o único com capacidade de dar a vida pelas ovelhas. Se mostrou o único capaz de pastorear, conduzir e reunir todas as suas ovelhas em segurança. Tudo isso sob a permissão do Pai. Mesmo falando por uso de parábola, os judeus não compreenderam o que Jesus quis dizer. Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. Verdadeiramente, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus.